Por que Deus permite o sofrimento? Se Deus existe, é bom e todo-poderoso, como explicar as tragédias como a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul no mês de maio? Como nós, os cristãos, devemos lidar com o sofrimento? Fique com a gente até o final desse vídeo que nós vamos estar respondendo essas perguntas. Fala, inconformados teens! Tudo bem com vocês? Vocês devem estar vendo aqui, né, Henrique, que nós não estamos no nosso cantinho onde a gente costumava gravar os vídeos. Sim, nós somos vítimas da enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em maio, Dia né? 3 para 4 de maio, a nossa casa foi tomada pela enchente, né? A nossa e de metade da cidade. Então nós estamos hoje assim meio que adaptados aqui, improvisados, pra gente não deixar de gravar vídeo pra vocês. Se vocês ouvirem crianças gritando no fundo, são as nossas filhas. Não temos o tripé, tá apoiado no celular, e é isso aqui, né? Mas graças a Deus estamos bem. Com saúde. Com saúde. Mas, por que a gente escolheu esse tema, Henrique? Porque eu acho que grandes crises que a gente tem é de não conhecer o que a Bíblia fala a respeito de assuntos, e a gente acaba colocando a nossa indignação, a nossa brabeza em Deus, e a gente não faz as perguntas certas, né? E não obtém as respostas certas também. Então é mais nesse sentido. A gente está enfrentando um momento muito difícil, muito triste. Nós aqui, a nossa família, a nossa cidade, nosso estado. Mas nós devemos ser os inconformados, né? Os diferentes. Então a gente está aqui para dar na prática isso, né? essa resposta. E a gente pensou nesse tema, né? Falar sobre isso no vídeo de hoje, alguns meses atrás. Já faz 2 meses que a gente saiu de casa. Na verdade, umas semanas atrás eu tava fazendo um devocional triste, assim, mamãe que eu acordei triste, com saudade da minha casa, lamentando por tudo que aconteceu. Eu fui ler um salmo. Era Salmo 91, né, Henrique? Tá aqui? Depois a gente... 91. É 91. Ah, é verdade, tá aqui. Salmos 91. E aí eu li na parte que falava assim, ó. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Na hora que eu li isso, me veio assim, tá, mas como assim nenhum mal vai me afligir, nenhuma desgraça chegará à minha tenda? Tá, mas Deus, peraí, isso aí não tá batendo muito bem. Como é que a minha casa entrou 3 metros de água? Eu perdi tudo da minha casa. E aí? Não só eu, como todo mundo que o Henrique falou. Daí na hora eu mandei pro Henrique um print e falei assim, me explica melhor isso aqui, que ele é o teólogo da família. Me explica melhor isso aqui. Não que eu tava braba, querendo questionar Deus, mas tipo assim, sim, na hora isso me deu... Como é que faz sentido se o mal não vai me atingir e o mal me atingiu? Isso me deu aquela dúvida, sabe? Que você adolescente pode também passar e pensar nisso também em alguma situação da sua vida. E aí, Henrique? E aí? Explica isso pra nós. O que uma das perguntas é, por que Deus permite sofrimento, né? A resposta como é que se fala assim? É uma resposta que vai atender as tuas expectativas? Eu não sei, entendeu? Eu acho que não. Porque Deus não tá muito preocupado com isso. Deus tá mais preocupado em que tipo de gente a gente é, né? Que tipo de coração a gente tem, que tipo de postura a gente tem. Isso é muito mais profundo do que uma resposta intelectual, né? Algum tempo atrás, antes das minhas filhas, a Cecília vai fazer 5, né? Então, uns 6 anos atrás, eu ainda achava que o problema da humanidade era intelectual. Então, eu me dedicava muito a estudar para resolver problemas intelectuais. Mas, na verdade, a gente não tem problema intelectual no primeiro momento. A gente tem problema de coração. Então, se o teu coração tem um problema, essa resposta não vai te satisfazer, entendeu? Agora, se tu tem um coração, tipo o da Jéssica, que já está voltado para crer em Deus, provavelmente essa resposta vai te ajudar. Se você está numa posição de incredulidade, não existe resposta, entendeu? Porque você está sendo tolo. E quando o tolo se manifesta, faz pergunta, não existe uma resposta que satisfaça o tolo, entendeu? Então, diante disso, como assim o mal não vai atingir? Aí a gente tem que pensar assim, naquele texto, a Bíblia ajuda a interpretar a Bíblia, né? Naquele texto de Paulo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo está argumentando? A Clara acho que dá pra ouvir, mas vamos seguir.
você pode passar pelo que for, entendeu? Aflição, problema, provação, tragédia, enchente. Mas o mal não vai te atingir. Em que sentido o mal não vai te atingir? A gente não tem como ser separado do amor de Deus, por exemplo, entendeu? Isso é um privilégio que nós temos, de ser filho de Deus, entendeu? Então nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Não tem como o mal, esse tipo de mal, um mal muito mais profundo. Agora, esse tipo de mal, a enchente pode nos atingir, mas ele não vai trazer em nós o mal. Em que sentido? A não ser que tu já fosse incrédulo, né? Pelo contrário, a gente viu aqui na prática. Esse mal faz com que a nossa luz resplandeça sobre as trevas, né? A gente viu como nunca a nossa igreja se manifestando, entendeu? O bem acaba surgindo através do mal que nos atingiu. Então, nós aqui, como família, a gente está aprendendo muito com o mal. Exatamente. Eu lembro do versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, né? No dia que eu mandei essa mensagem para o Rick me falou isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Jesus, e que do mal Deus tira o bem, né? Isso. Comentou isso. Na hora que eu tava olhando assim, na janela, assim, o solzinho e tudo, me veio, tipo assim, eu senti paz no meu coração, me senti cuidada por Deus, porque teve a tragédia, aconteceu isso com a gente, mas a gente tá dentro de um apartamento quentinho. Nada nos falta. Nada nos falta, a gente ganhou doação, tudo de doação aqui, roupa. Minhas crianças ganharam brinquedo, a gente tá bem, a gente tá com saúde. E eu pude perceber o cuidado de Deus em meio a isso. Minha casa encheu, mas como, Jéssica? Deus deixou tua casa, Deus permitiu encher de água lá na tua casa e agora tu tá dizendo que Deus, mesmo através do mal ali, né? Deus tem cuidado da nossa família. Mas aí, Henrique, Deus permite esse sofrimento, Deus ficou assistindo a nossa casa, entrando água lá, a igreja entrando água. E a livraria da igreja, tudo. Meu Deus, eu ajudei ele a limpar a livraria da igreja. Como, Henrique? Todos os livros. Por que ele faz isso? Como que Deus faz isso? Temos uma moça aqui agora. Quer participar do vídeo, falando junto. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. A origem do mal, né? Eu acho que essa é a grande questão, assim, pra nós entendermos, né? E a resposta direta, sem pulo, assim, sem ficar travando, é que ninguém sabe a origem do mal. E quando eu falo origem do mal, não o mal no sentido o pecado, Adão e Eva e tal, mas lá quando um anjo, né, o relato da Bíblia, né, um anjo se rebela contra Deus, essa origem, de onde veio essa ideia do diabo de confrontar Deus, de se rebelar contra Deus, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe essa resposta. O que a gente sabe é que isso aconteceu. E Deus, por ele ser o bem, ele não pode, até sistemas lógicos, ele não pode dizer que uma coisa é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A gente não pode fazer isso, né? Deus é bom, então ele não pode ser o autor do mal. Tá, essa é todo mundo concorda com isso. Deus é bom, ele não pode ser o autor do mal. Eu não consigo acreditar, tipo assim, que Deus claro, Deus permitiu que acontecesse enchente, mas que, eu vou botar a gente lá pra ferrar com a vida da Jéssica. Deus tenha alegria em meio ao nosso choro. Eu acredito que Deus chora junto com a gente, sabe? Uhum. Eu também. Jesus chorou, né? Quer um versículo pra decorar? O mais curto é o mais fácil. Jesus chorou. Então, a gente tem que pensar, tá, se Deus não é o autor do mal, quem é o autor do mal, né? O autor do mal somos nós, as criaturas, né? Se o Criador não é, e só existe Criador e criatura, então são as suas criaturas. E Agostinho de Hipona vai criar isso muito bem, sistematizar, né? Que o mal é a ausência do bem. Então, o que Agostinho está querendo argumentar? O mal, o ser, não existe o mal, entendeu? Existe o bem. E toda vez que a gente se afasta do bem, a gente está escolhendo o mal, porque a gente está se afastando de Deus. Então, nesse sentido, Deus permite que suas criaturas se afastem dele, virem as costas para ele. E isso causa o mal. Então, como a gente falou no vídeo passado, a pessoa pergunta, por que Deus me fez assim? Por que Deus me criou assim? Assim como? Com desejo e atração pelo mesmo sexo. A pessoa está colocando na conta de Deus a queda, o pecado. A gente não pode fazer isso, porque senão a gente estaria dizendo que Deus é o autor do mal. Deus é o autor da queda, o autor do pecado. E Deus não é. Quem é o autor da queda do pecado? O diabo e nós, nossos representantes, Adão e Eva, no momento que a gente escolhe
desobedecer a Deus. Então, por que Deus permite o sofrimento? Porque isso é uma escolha da humanidade. A humanidade quis assim. A humanidade quis se rebelar contra Deus e Deus permitiu. Mas o mais importante de tudo isso é que Deus não ficou indiferente com a nossa rebelião. E como que Ele nos salvou, nos resgatou? Vindo à Terra, encarnando, né? Sendo um ser humano. Deus se esvaziou da sua glória e se tornou um ser humano para morrer por nós, para resolver esse tipo de problema. Qual o problema? O problema do sofrimento, o problema da morte, o problema do pecado. Quando Jesus morre na cruz, Ele resolveu tudo. Está resolvido. É o grito que Ele dá lá. Está consumado. Então hoje a gente acredita, nós os cristãos, que o mal, a dor, o pecado é por enquanto. Tem até aquela música, né, do Marcos Almeida. Toda dor é por enquanto. Nada que a gente enfrenta nesse mundo de maldade vai durar para sempre. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo, né? No mundo 3 aflições, tem de bom ânimo. E o nosso lugar não é aqui, né? A gente tem que pensar nisso. Nós não fomos feitos, tipo assim, o nosso lugar não é aqui é uma passagem só. Então, com certeza, a eternidade vai ser tudo do melhor. E aqui é um caminho que a gente vai trilhar. Eu até tava conversando com o irmão, esses dias eu encontrei ele no mercado, ele falou, eu não falo isso pra todo mundo, mas é uma coisa que eu tenho no meu coração. Ele abriu pra mim, ele falou assim... E tu vai falar pra todo mundo? Eu vou falar pra todo mundo. Imagina só. Mas é uma coisa que eu concordo. Com todas as ressalvas, né? Não fiquem nervosos comigo. Mas é um privilégio passar por um momento como esse. Por quê? Porque é uma coisa que tu aprende demais em pouco tempo, entendeu? A avó Nina também falou, eu me sinto abençoada, ela tem quase 90 anos. Por quê? Porque eu achava que eu, depois de velha, usando as palavras dela, né? Eu nunca ia aprender nada. E agora ela tá tendo que aprender. Por causa que ela tá passando por uma coisa que ela nunca tinha passado. Então, tudo que acontece na vida do crente, na vida do cristão, é para o bem. Porque ele acaba aprendendo com aquilo. Entendeu? Na vida do que não é cristão, ele vai reclamar, vai murmurar, vai botar a culpa em Deus, em coisas que Deus não tem nada a ver. Entendeu? Claro. Então, para nós, acaba se tornando em bem por causa dessa postura que a gente tem de aprender, de não reclamar, de agradecer, né? Isso, e voltando não, mas o que eu comentei antes, tipo assim, Deus quer ensinar que a Jéssica e o Henrique sabem valorizar melhor as pessoas, então eu vou encher a casa deles de água para elas aprender. Eu não acredito num Deus assim, né? Seja mal assim, mas que do mal Deus tira o bem. Então, o que a gente pode aprender? O que a gente sempre tem que perguntar, né? O que a gente pode aprender com toda essa situação, com todo esse caos que aconteceu? Eu certamente falei pro Henrique, bens materiais, a estrutura, a casa, essas coisas vão-se embora. O que fica? O que a gente viu que fica? É as pessoas. É o teu relacionamento. A gente tá sendo tão abençoado de pessoas que tem pessoas que a gente nem viu, nem conhece na vida. E foram lá nos abençoaram. A gente ficou na casa de um irmão da igreja que a gente nem conhece. Eu não conheço ele presencialmente ainda. E ele nos deixou lá na casa dele, 15 dias toda a minha família, onde a gente não tinha pra onde ir. Sabe? Então, eu vi que em meio a todo esse caos, tu pode ter uma casa, tu pode ter não sei quantos carros, tu pode ter vários bens materiais, mas isso tudo vai passar. E o que vai ficar? É as pessoas, é as amizades, é os relacionamentos, né? Que é o que a gente sempre fala. Você, adolescente, pode ter perdido a sua casa e tu pode concordar com isso. Tu pode ter perdido muita coisa e teve um amigo lá, um ombro amigo que te ajudou nesse momento também, né? Isso que importa, né? Isso, exatamente. Então, pra finalizar, né? Uma das coisas que a gente perguntou no início. Como que nós, os cristãos, devemos reagir a tudo isso? Que postura que a gente deve ter? Essa postura que a gente está tentando passar aqui, de não desanimar, de não brigar com Deus. Tu pode questionar a Deus, tu pode ter as tuas brigas num bom sentido, como a gente se relaciona com pessoas, né? Do ferro afiar o ferro, tu pode falar isso com Deus. Se tu lê Salmos lá, se tu lê os profetas, tu vai ver que tem relatos de pessoas questionando, nunca de incredulidade, né? Mas querendo conhecer mais a Deus, querendo entender mais sobre o que tá vivendo. Então isso você pode fazer. Deus não tem... Nosso Deus não é um Deus frágil, né? Então você pode fazer suas questões. Mas você nunca pode abandonar a fé, entendeu? Achar que nada faz sentido, de que vivemos num mundo abandonado. É muito engraçado isso, porque como que a gente vive até eu vi um teólogo, que é um ateu, né? Que é o nosso maior teólogo, por causa que ele concorda muito com a gente, mas ele se diz ateu, é uma coisa muito engraçada.
Como que a gente vive num mundo abandonado se o cara é ateu? Quem é que abandonou, então? Foi a pergunta que eu fiz. A gente não vive num mundo abandonado. Deus está presente. A gente pode perceber Deus no sol, né? Porque a gente pensa assim, tá, teve uma enchente, mas e um monte de árvore aqui, o sol, essa criança é a coisa mais linda, entendeu? Tu não pode dizer que tudo tá errado, entendeu? Não pode fazer isso. Até nesse dia que eu mandei essa pergunta pro Henrique, o Henrique mandou uma parte aqui do Matthew Henry, né, do documentário dele, que ele falou assim, ó, sua promessa é que no devido tempo ele livrará o crente das dificuldades e enquanto isso estará com eles nas adversidades. Isso. O Senhor cuidará de todos os seus assuntos terrenos e preservará a sua vida na terra enquanto isso for bom para ele. Ou seja, Deus vai nos aliviar. Até eu falei pro Henrique, o Henrique comentou, Jéssica, tá, né, amor? Tá sendo super bem, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E até agora, tipo assim, eu não chorei de me escabelar, eu falei, olha, só Deus. Tô com medo que se uma hora vai vir tudo junto, né? Não, mas é brincadeira. Não. Eu falei, a Jéssica tá muito bem. Eu orei muito por isso. Tipo assim, eu sempre na minha vida toda orei, Deus, olha, quando aconteceu qualquer coisa assim, eu não sei como que eu vou lidar. Eu tinha medo de como eu lidar se acontecesse uma coisa de doença, de sei lá, qualquer outra coisa, né? Nunca imaginei uma enchente, mas aconteceu. Então eu acredito que isso é força que Deus me dá pra enfrentar o sofrimento na Terra. Assim como a gente vê uma pessoa que tá passando por um câncer, passando por uma doença, talvez você possa estar passando por alguma dificuldade de saúde. E a gente vê que é uma força que a gente tem que só Deus pode nos dar. É uma paz que só Deus nos dá, né? Então eu acredito que esse é o bem que Deus tira de todo o mal, de todo o sofrimento que a gente vive aqui na Terra. É isso aí. E os textos que falam, né, sobre provação, as provações vêm e a gente sai mais forte das provações, né? Se a gente não nos entregar, se a gente não abandonar, se a gente não fraquejar. Então a gente tem que estar sempre com os nossos olhos voltados para Deus, né? Para Jesus, principalmente, porque Deus agora virou um negócio muito genérico, né? Todo mundo acredita em Deus, mas a gente acredita em Jesus e Jesus está relatado nos evangelhos, tá? Então, fique firme com as suas convicções em Jesus, não abandone a fé e você vai ver que Deus é bom, é sim todo-poderoso e o mal tem prazo de validade. E ao invés de, tipo assim, por que isso, Deus? Por quê? Por que tu permitiu isso? Por que tu permitiu isso? Por quê? Por quê? Tipo assim, troca a pergunta. O que eu posso aprender em meio a esse sofrimento? O que eu posso aprender em meio a essa dificuldade que eu tô passando? O que tu quer me ensinar, né? A gente tava empolgado que a gente botou como meta toda sexta-feira a gente ia começar a gravar vídeos pro canal dos Teens. Vocês viram ali os 3 vídeos anteriores, era na nossa casa, a gente gravou tinha um tripé. Um pouquinho antes da gente. A gente começou a arrumar o cenário ali atrás, a gente tava super empolgado. Deu isso, a gente, e agora já era, não vamos poder gravar mais. Daí a gente olhou, não, a gente não vai parar. A gente vai gravar, vamos gravar, a gente tem um celular ali, tá bom, pra que mais que isso? A gente tinha um microfone bem bom, né? Tá bom, o vídeo vai sair, não vai estar tão que nem o outro, mas vai dar pra entender o conteúdo, né? Mas a gente não desanimou e não desistiu. É isso aí, não desista, não desanime, tenha bom ânimo, palavra de Jesus, né? Seja alegre, feliz em meio às adversidades. É isso aí. É isso aí. Qualquer coisa, nos procure, nos chama e manda aí nos comentários também, qualquer dúvida que vocês tiverem. Tchau, gente. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau, da Clara. Tchau, cara. A estrela do vídeo.